Olá, estudantes do Plagedé. Meu nome é Leonardo Xavier da Silva e nós estamos no módulo 2 da disciplina Estado, Políticas Públicas e Desenvolvimento Rural no Brasil. Conforme eu tinha antecipado no vídeo anterior, em que vocês puderam verificar o contexto da formação da grande área da economia chamada macroeconomia e os objetivos de política macroeconômica, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês especificamente os instrumentos de política econômica, ou seja, como é que é possível atingir, com a intervenção governamental na área econômica, aqueles 4 objetivos de política econômica que nós havíamos comentado. Então, no Estado, macroeconomia e políticas públicas, a intenção agora é verificar justamente esses instrumentos de política macroeconômica. Vejamos o primeiro conjunto de instrumentos, que são os instrumentos de política fiscal, que diz respeito a gastos e receitas governamentais e diz respeito à política tributária. Na política tributária, a gente pode observar, em especial, a questão dos impostos. Lembrando que existe um conjunto de leis bastante rígidas, no caso brasileiro, que disciplinam tanto os gastos governamentais, vinculando os gastos muitas vezes às receitas, ou vice-versa, receitas aos gastos, como também dizendo respeito ao aspecto tributário. Lembrando que tributos é um sentido bem genérico, em que aparecem impostos, taxas, contribuições, multas, encargos, um conjunto bastante complexo, conhecido por nós aqui no Brasil, em função de termos mais de 60 formas diferentes de pagamentos realizados ao Tesouro, à Receita, seja ela federal, estadual e municipal. Em relação ao caso dos impostos, a gente tem, que nos é mais conhecido, mais corriqueira a ideia dos impostos, os impostos diretos e os impostos indiretos. A gente quando pensa nos impostos diretos, são aqueles impostos pagos diretamente pelo contribuinte para a Receita. Pegando 2 exemplos bastante corriqueiros, o IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano, ele é pago pelo contribuinte diretamente para a receita da prefeitura, chega lá um boleto bancário, lá com código de barra a gente paga direto para a prefeitura, e o imposto de renda sobre pessoa física, esse é um imposto federal, que dependendo do nível de salários que se recebe, se paga direto na fonte, como assim chamado, ou depois se paga quando se faz a declaração do imposto de renda, aquele ajuste anual que é assim chamado. Com a possibilidade também de restituição, se a gente paga antecipadamente e verifica no final do período que não deveríamos ter pago. Um terceiro caso também de imposto federal, que é direto, é o ITR, Imposto Territorial Rural, que também é pago nos mesmos moldes do IPTU, só que é em nível federal. Dos impostos, também a gente tem os impostos indiretos, tem aquele maior peso, a maior carga tributária no país é de impostos indiretos. E o maior conjunto de impostos indiretos, eles também são alíquotas, ou seja, uma porcentagem do preço final do produto ou do serviço que ele é negociado, transacionado. Então, o imposto sobre serviços de qualquer natureza é o imposto municipal. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é o imposto estadual. E o imposto sobre produtos industrializados é o imposto federal. Então, para pegar exemplo do ICMS, que é o mais corriqueiro, ele é indireto, porque primeiro a gente paga na loja, paga no supermercado, e depois ele vai ser repassado para o fisco estadual. Então, 17%, 18%, 25%, 30%, depende do perfil do produto e depende da política tributária do próprio Estado, pelo ICMS, o imposto estadual. E o imposto específico é mais pontual, mais raro da gente observar, que é o valor monetário fixo do imposto que é cobrado pelo contribuinte, mas também ele é indiretamente pago pelo contribuinte, porque tem um varejista, lá um lojista, um prestador de serviço que recolhe para o tesouro e depois repassa. No caso da política fiscal, a gente vai pegar 2 caminhos extremos, que é um caminho de quando a prioridade é promover o crescimento econômico, e aí se faz política fiscal expansionista, ou alternativamente, quando o objetivo é fazer uma política, combater a taxa de inflação, e aí para isso se faz uma política contracionista. Na política expansionista, com a ideia de expandir a demanda agregada, e como é que isso é possível? Aumentando o consumo privado, aí o governo diminui a carga tributária, libera mais renda para as famílias, que podem demandar mais. E o próprio gasto governamental, dentro dos limites impostos pela legislação que rege o orçamento público,
vai fazer com que o gasto governamental ele aumente, aumentando também a demanda agregada. Isso vai gerar aumento da produção, tendo um efeito indireto, um efeito colateral positivo, que seria o aumento do nível de emprego. Então, se o problema é a falta de crescimento, se tem espaço para promover o crescimento privado ou estatal, ele deve ser feito para que haja aumento da produção do nível de emprego. Se o problema são altas taxas de inflação, a ideia é uma política fiscal contracionista, né? Então, aumenta a carga tributária, diminui a renda disponível para consumo das famílias, vão consumir menos, vão diminuir a demanda agregada. Também no mesmo caminho, diminui o gasto público, diminui o gasto estatal, diminui a demanda agregada, faz com que haja necessidade de a oferta agregada se adaptar a essa demanda menor. Efeito colateral, vai diminuir o nível de produção e potencialmente vai aumentar o nível de desemprego ou diminuir o nível de emprego. Isso visto em termos de política fiscal para atender os objetivos de política econômica, né? Na política monetária, a gente tem 5 caminhos de interpretação da política monetária. Qual é a ideia básica da política monetária? Verificar a quantidade de moeda à disposição do público, quanto tem de dinheiro. Então, por isso a ideia do controle da liquidez da economia. A forma mais básica da liquidez de moeda, da emissão de moeda. O que significa isso? A Casa da Moeda vai lá e emite moeda, né? A gente tem um sistema financeiro nacional do Brasil que é bastante sofisticado, com o Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil, que lidam diretamente com esses aspectos de liquidez da economia. Emissão de moeda, a Casa da Moeda vai lá e emite mais moeda, as reservas compulsórias, os depósitos compulsórios. O que isso significa isso? É um pedaço dos depósitos que tem nos bancos comerciais que precisam ficar parados, que os bancos comerciais não podem usar. Vocês já ouviram falar que o banco ele é um intermediário financeiro. Ele pega dinheiro do agente superavitário, do credor, e repassa para o devedor. Então, as reservas compulsórias elas limitam o repasse para o agente devedor. Tudo isso para controlar a quantidade de moeda que tem em circulação da economia. Operações em mercado aberto, compra e venda de títulos públicos. Você vai pensar o seguinte, olha, se tem moeda demais na economia, o governo vai lá e oferece títulos da dívida pública para os agentes privados que compram esse título e aí diminui a quantidade de moeda na economia. Se o governo ele quer aumentar a quantidade de moeda que tem na economia, ele pega aqueles títulos que estão na mão dos agentes privados e recompra os títulos, recoloca a moeda na economia. E isso para fazer com que aumente a liquidez, na hipótese de precisar aumentar a demanda agregada. Os redescontos dizem respeito a relações interbancárias que os bancos têm com o Banco Central, né? E o Banco Central eventualmente empresta alguns valores para os bancos comerciais, mas cobra uma taxa por isso, então esse é um redesconto de liquidez, ou um redesconto do bem, por assim dizer, e é quando o Banco Central, via Conselho Monetário Nacional, tem a possibilidade de executar algumas políticas específicas, como por exemplo uma política de crédito agrícola, né, para determinados setores, para verificar o fortalecimento desses setores. E ainda a regulamentação sobre crédito e taxa de juros, né? A gente tem, por exemplo, um comitê de política monetária no Brasil, que é aquele que rege a taxa Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia de Títulos da Dívida Pública, e essa regulação se dá pelo Copom, né? Então, o Comitê de Política Monetária vai lá e diz a taxa de juros é 6,5%, é 6%, é 7%, é 8%. A gente tem uma trajetória bastante estável aí de taxa de juros sendo mantida nos anos de 2018 e 2019 estável. Mas isso faz parte da regulação sobre crédito e taxa de juros. E outras normatizações que podem seguir também dentro dessa política monetária pela autoridade monetária. Terceiro conjunto de instrumentos de política econômica possíveis para atender aos objetivos de política macroeconômica, política cambial e política comercial. Na política cambial é a atuação do governo sobre a taxa de câmbio. Lembrando que taxa de câmbio é a quantidade de reais que eu preciso para comprar um dólar. Então, se hoje, por exemplo, o dólar custa R$4, eu preciso de R$4 para comprar um dólar. Então, a taxa de câmbio é 4. Formas de se estabelecer a política cambial, se estabelecer o preço da moeda estrangeira, estabelecer o câmbio. Por taxa fixa de câmbio, quando a autoridade monetária vai dizer o seguinte, o preço da moeda estrangeira é esse, R$4, por exemplo. Regime de bandas cambiais, quando o governo estabelece uma margem. Olha, você pode negociar entre R$3,80 a R$4 e nesses 20 centavos de margem você pode colocar o preço que você quiser. O mercado define o preço dentro dessa margem. E a terceira situação na política de taxas flutuantes de câmbio. Tendo o caso da flutuação pura, só o mercado define o preço da moeda estrangeira. Então se vai ficar R$4, R$3, R$5, uma decisão exclusiva dos agentes privados. Ou a flutuação suja que acontece hoje no Brasil. O mercado define o preço da moeda estrangeira, mas tem participação frequente
da autoridade monetária, no caso o Banco Central, que também compra e vende títulos, compra e vende moeda estrangeira, compra e vende dólares para evitar que haja uma volatilidade, uma flutuação muito grande no preço da moeda estrangeira que pode afetar a estabilidade da economia interna. Na política comercial ainda, né, dentro desse terceiro eixo de instrumentos de política econômica, a gente tem instrumentos de estímulo às exportações e importações. Estímulo fiscal pode, por exemplo, a Lei Candir. A Lei Candir o que é? Isenção do pagamento do ICMS, é uma lei federal, para aqueles produtos primários e manufaturados. Por exemplo, a exportação de soja, ela não paga ICMS. Né? Estímulos creditícios, a possibilidade de criar linhas especiais de crédito oferecidas por bancos de desenvolvimento. Aí, o principal banco de desenvolvimento do Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Em determinado setor, né? Então a indústria frigorífica, né, passou por isso. Então o BNDES, né, fortaleceu, né, o setor de frigoríficos no Brasil e os transformou em exportadores de carnes. Terceiro conjunto de instrumentos são chamados não tarifários. E aqui os não tarifários, os principais, o que tem se observado mais, né, são os entraves burocráticos dos fitossanitários. O que é o fitossanitário? Né? O sanitário é exigências sobre determinadas normatizações sobre o produto ser saudável, né, que se chama hoje em dia de segurança do alimento, né, o alimento ser saudável para o consumidor final. E isso no campo das exportações, por exemplo, de proteína animal, é muito rígido, é muito difícil de obter licenças para exportações e mesmo para importação de produtos alimentícios derivados de proteína animal. Bom, toda essa discussão, né, sobre política comercial, ela está sob a regra geral da Organização Mundial do Comércio, né? E essa Organização Mundial do Comércio, ela tem como objetivo a redução das barreiras ao comércio, não discriminação comercial entre os países e ainda aqueles países que foram afetados por práticas discriminatórias e como é que se diz, não previstas dentro das regras da OMC. Né? Então a OMC ela trata de penalizar os países que são parceiros comerciais danosos, que praticam esses instrumentos de política fiscal fora das regulamentações e gera as compensações financeiras para os países atingidos por isso. Né? O Brasil, se você tiver curiosidade, examine o caso do algodão do Brasil em relação aos Estados Unidos. Por último, né, observando os instrumentos de política econômica que visam a atingir os objetivos de política econômica, a gente tem a política de renda. A política de renda tem como principal foco, né, a estabilidade de preços. Né? Então, a estabilidade de preço é a melhor forma de distribuição de renda. Vocês poderão observar um estudo contínuo feito pelo IPEA que mostra isso. Quando a inflação aumenta, a renda fica mais concentrada. Mas, aliado a isso, é possível, então, ter instrumentos de suporte à renda, como Bolsa Família, né, Bolsa Escola, né, outros instrumentos. Bolsa Família, na verdade, foi um concentrador de vários instrumentos de política econômica. Aliado a isso, então, política de reforma agrária, a transmissão não somente da propriedade fundiária, mas também mecanismos de suporte a permitir que haja um crescimento da renda derivada dessa posse da terra, e política de garantia de preço mínimo na agricultura, né, que gera uma previsão de renda para os produtores. Então, lembrando, os objetivos de política macroeconômica, eles são alto nível de emprego, estabilidade de preços, distribuição de renda e crescimento econômico. E esses 4 conjuntos de política econômica, fiscal, monetária, comercial e cambial e política de renda são usados para atender os objetivos de política macroeconômica. Lembrando que nem sempre os objetivos de política macroeconômica eles são tratados de maneira simultânea. Existe uma priorização de políticas, de objetivos de política macroeconômica. Assim, no próximo vídeo, no vídeo final do nosso módulo 2, a gente vai fazer a apresentação e discussão da estrutura da análise macroeconômica. Até o próximo vídeo.